dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, registrou duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, antes de Cristo. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro da Babilônia, entre 483 e 473 antes de Cristo. Ruth e Esther vieram em época, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência e simplicidade. Então aqui, essas qualidades aqui, irmãos, essas virtudes, tanto Ruth como Esther tinha, né? São mulheres de fé, mulheres que tinham convicção, né? Mulheres que tinham o quê? Humildade, e também mulheres corajosas, mulheres obedientes e simplicidade. Então são virtudes dessas duas mulheres que está registrado na Bíblia. Aí vem aqui, ó, é pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Então essas duas mulheres, elas tinham todas essas qualidades. Foram fundamentais para a preservação do povo judeu. Para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então, o exemplo dessas duas mulheres ainda hoje é exemplo para nós, né? Testemunho de vida para que nós venhamos também seguir, né? Glória a Jesus. Aqui em Salmo 147, 11. Quem puder ler, por gentileza, tá? Salmo 147, 11. Vamos ver o que está escrito aqui. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, irmãos, 147, 11. Obrigada, Marcelo. Então está dizendo que agrada de quem, irmãos? Agrada dos que o temem, né? E dos que esperam na sua misericórdia. Pronto. Então aqui Deus é quem se agrada, né? Deus é o que se agrada, né? Glória a Jesus. Naquele que espera a sua misericórdia, né? Ele se agrada. Então a mulher que, essas duas aquelas tinham virtudes de perseverança, né? De coragem, né? De humildade, simplicidade. Isso aí agradou a quem? O coração de Deus se agradou, né, irmãos? 1 Coríntios 10, 31. Que é uma escola, irmãos, todo mundo pode participar, né? Que nós estamos aprendendo. 1 Coríntios 10, 31. 31. De 1 Coríntios. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios, não sei, 10, 31. Portanto, que comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmão, está dizendo, portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais outra quaisquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando é feito dessa forma, né, nesse versículo, vai agradar a Deus. Né? Glória a Jesus. E sempre vai ter um objetivo, sempre vai ter uma vitória. Porque quem agrada a Deus, irmãos, ele não fica de mãos vazias. Ele tem resultado positivo. Aleluia. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Glória a Jesus. 11:6. É no Novo Testamento, viu? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, a quem se torne galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqui na continuação diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é o que? Galardoador daqueles que o buscam. Né? Ele é o galardoador. O que é galardoador? Ele é o abençoador. Aquele que busca, recebe. Glória a Jesus. Aí aqui no primeiro ponto diz assim: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, uma moabita, descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinha de Abraão, com sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, então eles não adoravam a Deus. Hostil a Israel desde os dias do rei de Balaque. Habitava a leste do Mar Morto e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então, os moabitas, eles não adoravam a Deus. Aí diz aqui: pertencendo a esse povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família do qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Então, por ela fazer parte dos moabitas que não adoravam a Deus, era impossível ela servir a Deus. Mas ela se tornou uma serva de Deus, fazendo parte da linhagem de Davi, a qual veio Jesus Cristo, o Salvador. Glória a Jesus. Aí diz aqui, continuação: mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, né, irmãos? Do que os nossos. Eles são muito acima da nossa compreensão. Lê Isaías 55, 8 e 9. Por gentileza. Isaías 55, 8 e 9. Outra lê Romanos 11, 33. E outro Jó 42, 2. Isaías 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eita glória! Então era improvável ela se tornar uma mulher de Deus, mas aqui Isaías está dizendo que os pensamentos do Senhor é mais alto do que do ser humano, né? O próximo versículo, Romanos 11, 33. 11, 33. E o outro é Jó 42, 2. Romanos é no Novo Testamento também, viu? 11, 33. A profundidade da riqueza, a profundidade da riqueza, a profundidade da glória, a profundidade da sabedoria, a profundidade da
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então está além, né, irmãos? Os pensamentos do homem é diferente, são pequenos. Aquilo que Deus tem além. Não sei o que é impossível para nós, aqui está nos afirmando que é possível para Deus. Glória a Deus. O último versículo, irmãos. Jó 42:2. Jó é antes de Salmo, irmã Ivanete. Samuel é o Romanos. Romanos 11:33. Bem sei eu que tudo pode. E bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. É esse. Bem sei que tudo pode, né? E nenhum dos seus pensamentos serão impedidos. 42:2 de Jó, viu? Então nada pode frustrar os pensamentos, os projetos de Deus. Glória a Jesus. Aí continuando aqui, Deus ele faz do improvável provável e do impossível possível. Quando que, irmãos? Quando é que acontece o improvável tornar provável? É quando nós temos o que? Usamos a fé. O impossível torna possível. Glória a Jesus. Quando cremos nele e teremos a obediência sem impor em qualquer condições. A família belemita, a história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi e os filhos de Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra os moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos, Malom e o mais velho deles ao final de quase 10 anos. Também Malom e o seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Então, Noemi, ela perdeu o esposo, ela perdeu os filhos, e ela soube a notícia de onde ela morava antes, havia cessado a fome. E ela então pensou, voltarei para minha terra, né? Aí vamos aqui, a viúva sem filhos decide voltar. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, que era casada com o filho dela. Ruth escolhe ir sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Então, ela tinha duas noras. Ficaram sem os esposos. Só que Orfa preferiu ficar lá mesmo. Mas a outra, Ruth disse, não, aonde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Então, ela se tornou uma pessoa de Deus também, irmãos, né? Ela acompanhou Noemi, porque Noemi era uma pessoa também de exemplo. Ela servia ao Deus vivo. Glória a Deus. Por mais que ela tivesse perdido esposo, perdido filho, mas ela servia a Deus. Continuava sendo exemplo. Aí aqui o ponto 3. Terceiro item diz matrimônio e maternidade.
Essa síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la. Ruth alcança o favor de Deus em Israel. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, o nascimento do seu filho Obed, fazem de Ruth um ascendente direto de Davi, de quem foi a bisavó, integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de seus filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então, irmãos, aqui o comentário diz: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com a sogra após a morte do seu esposo. Ela poderia ficar livre, né? Não, agora eu não tenho mais, né? Não tenho mais ligação, não tenho mais esposo, o filho morreu, o filho da minha sogra morreu, que era meu esposo. Mas ela disse: não, onde você foi, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Ela saiu do meio da idolatria, né? E na sequência aqui vai mostrar, irmãos, que ela foi abençoada. Por ela ter coragem, por ela ter essa coragem e seguir, né? Fé, coragem, né? Glória a Jesus. Ela foi abençoada.